Daí, pessoal, mais uma resolução. Verifique as posições relativas dos pontos A, dados pelas coordenadas menos 2 e 2. O ponto B tem coordenadas menos 4 e 1. O ponto D é formado pelas coordenadas 1 e 1. E o ponto E tem coordenadas menos 4 e menos 1. Em relação à circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 9. E faça a representação geométrica. Bom, então olha só. Eu tenho aqui a equação e tenho 4 pontos para definir se os pontos, para definir a posição relativa dos pontos. Então assim, ó, uma circunferência, tá? Um ponto ele pode estar, vou colocar aqui o centro e aqui o raio. O ponto pode ser interno à circunferência, vou botar um exemplo, ponto A. O ponto pode ser externo à circunferência, um ponto B. E o ponto pode ser pertencente, pode estar sobre a circunferência, e aí seria um ponto D. Quando que o ponto é interno? Quando a distância do centro até esse ponto é menor que o raio. Dá para perceber aqui no desenho. O ponto é externo quando a distância é maior do que o raio. E o ponto ele pertence à circunferência quando a distância equivale ao próprio raio. Okay? Então, distância maior que o raio, o ponto extrapolou a circunferência, ficou mais longe do centro, externo à circunferência. O ponto com distância menor do que o centro, então ele está mais próximo do centro que os infinitos pontos da circunferência. Então esse ponto ele é interno, e quando a distância é a mesma do raio, então ele coincide, ele próprio é um dos infinitos pontos dessa circunferência. Então disse que esse ponto pertence à circunferência. Ok? Então esse é o aspecto geométrico aí da situação. Então, para verificar essas três situações, eu preciso do quê? Das coordenadas do centro, da circunferência, porque as coordenadas dos pontos eu já tenho, e preciso também da medida do raio, para comparar se a distância é maior ou menor. Então esse é o meu propósito inicial aí, descobrir as coordenadas do centro e descobrir também a medida do raio dessa circunferência. E essa circunferência ela se apresenta na forma reduzida, o que é bastante cômodo para mim. Porque na forma reduzida, o centro ele é facilmente encontrado apenas trocando-se os sinais do valor que acompanha o x e o y. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui mais 1. Troca o sinal, menos 1. E aí, então, eu tenho que o x do centro será igual a menos 1. O y do centro, mesma ideia. Olha só, pego o valor que acompanha o y, que por coincidência também é 1, troco o sinal, e aí eu tenho o y do centro, também menos 1. Ok? Bom, então aí eu tenho o centro. Na forma reduzida, o raio também é bastante fácil de ser calculado. Se é na forma geral, tem uma expressão, né, que define a ao quadrado mais b quadrado menos termo independente e tira a raiz. Isso é para a forma geral. Como eu tenho a forma reduzida, o raio é mais facilmente calculado. Eu pego simplesmente o valor aqui, ó, que está depois da igualdade, né, e extraio a raiz. Então o raio é igual a raiz quadrada do 9, e o raio então é igual a 3. Então aí eu tenho o centro e o raio, por aqui, ó, raio igual a 3. Ok. E aí agora eu vou comparar então. Primeiramente, vou colocar como se fosse aqui letra A, tá? Letra A, vou pegar o ponto A. O ponto A tem coordenadas menos 2 e 2. Então eu vou calcular a distância do ponto A até o centro, para ver que distância eu tenho. Então já vou colocar aqui, ó, o centro embaixo. O centro é menos 1 e menos 1. Então o que acontece aqui? Eu vou usar uma regra prática para a distância, tá? Tu sabe que existe uma fórmula DAB ou DAC igual raiz, aí tem lá x do C menos x do A ao quadrado mais y do C menos y do A ao quadrado. Essa é a expressão da distância. Eu vou usar aqui um procedimento mais rápido, né? Que na verdade é uma simplificação, uma forma simplificada de aplicar essa fórmula aí, ok? Então, vou fazer o seguinte, ó. Como que é essa forma simplificada? Tu coloca um ponto abaixo do outro, e aí calcula as distâncias entre os x. Por exemplo, do menos 2 até o menos 1, do menos 2 até o menos 1, a distância é de uma unidade, né?
Então aqui eu tenho 1 e aí tu eleva ao quadrado. A distância entre os y's, do 2 até o menos 1, a distância aí é 3, né? Do 2 ao menos 1 é 3. Então tu coloca aqui mais 3 ao quadrado. E aí, essa é a distância AC. E aí, tira a raiz aqui. DAC igual a raiz de 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. E isso aí vai dar raiz de 10. Então, DAC igual raiz de 10. Raiz de 10, né? Sabe-se que é um pouquinho maior do que 3, né? Ou é maior do que 3, pelo menos, né? Um pouquinho, até maior do que 3. Então significa que eu tenho aqui 3, alguma coisa, né? Nem interessa aqui saber quanto que é. Interessa saber que é maior do que o 3, porque o meu raio aqui é 3. Então, se essa distância, a raiz de 10, que é maior que 3, logo o ponto A ele é externo. Ponto A é externo, porque a distância dele é maior que o raio. Embora não seja muito maior, mas é maior. Então essa letra A está feita. Letra B, eu vou utilizar o ponto B. Então vou tentar fazer um pouco mais rápido agora. Ponto B, menos 4 e 1. Aí abaixo já coloco o centro, que eu quero a distância do ponto B até o centro, para ver se é maior que o raio ou menor que o raio. Então menos 1 e 1 é o centro. E aí uso a regrinha. Olha só, como que é a regrinha. Distância entre menos 4 e menos 1. Como estão do mesmo lado, né, os dois negativos, a distância é 3. 3 ao quadrado. E de 1 até menos 1, qual é a distância? Pô, a distância aqui é 2, né? Eu saio lá do 1 positivo, vou até o 1 negativo, eu tenho que caminhar 2 unidades. Então aqui mais 2 ao quadrado. Isso daí tu vai extrair a raiz. Então isso aqui é a distância do BC. Então isso vai resultar dBC raiz de 9 mais 4. E isso vai dar dBC raiz de 13. E aí raiz de 13 eu também sei que é igual a 3, alguma coisa. Por que isso? Porque 3 vezes 3 é 9. E 4 vezes 4 é 16, então é 3, alguma coisa. Logo, o B também é externo. Por que que o B é externo? O B é externo porque a distância do B até o C ultrapassa mais uma vez o 3. Ok? E aí nós vamos para a letra C. A letra C manda comparar, manda posicionar, né, o ponto D. O ponto D tem como coordenadas 1 e 1. E o centro é o mesmo da circunferência. Menos 1 e menos 1. Então, DAC, ó, a regra prática, para a distância, tá? Isso aqui é uma falcatrua, tá? É uma forma acelerada aí de chegar na distância. DC. Ó, tu vai pegar a distância do 1 até o menos 1. Do 1 até o menos 1, a distância é 2. Por quê? Porque tu sai do 1 positivo e vai até o 1 negativo. Tem que passar pelo 0. Então tem 2 passos aí, distância 2, 2 ao quadrado. Aí aqui é a mesma coisa, né? Do 1 até o menos 1 também, né? A mesma coisa. 2, 2 ao quadrado, e aí tu vai extrair a raiz dessa soma. E aí a distância DDC é igual a raiz 2 ao quadrado 4, 2 ao quadrado 4. Isso DDC é a raiz quadrada de 8. E a raiz quadrada de 8 é quanto? Bom, a raiz quadrada de 8, 3 vezes 3, 9. Então não chega a dar 3. Né? Essa raiz aí ela é igual a 2, alguém. Por quê? Porque 3 já dá 9, 3 ao quadrado dá 9. Então é 2, alguma coisa. Como essa distância é 2, alguma coisa que é menor que o raio, então a distância DDC, olha que bonitinho aqui, ó, DDC é menor que o raio, porque aqui deu 2, alguma coisa e aqui o raio é 3, então é menor. Como a distância é menor, o ponto é interno. Então essa é a ideia, tá? Então o ponto C é interno.
E vamos para o último ponto, que é o ponto E. O ponto E tem como coordenadas menos 4 e menos 1. Então vou colocar aqui o centro abaixo, para fazer aquele processo prático da distância. Menos 1 e menos 1. Estou pegando aqui, ó. Centro, menos 1 e menos 1. E aí, usando a regra prática, DEC é igual. Diferença entre menos 4 e menos 1. Diferença entre os x. Entre menos 4 e menos 1 é 3, né? Eu tenho que dar 3. Tenho 3 unidades de distância do menos 1 até o menos 4. Então isso aqui é 3. 3, então eleva ao quadrado. Aí vai fazer uma soma, sempre soma. Distância de menos 1 até menos 1. Pô, distância de menos 1 até menos 1 não tem distância nenhuma, né? É 0. 0 ao quadrado. E aqui eu tenho raiz. Então, DEC igual raiz de 3 ao quadrado, 9, mais 0. Isso, DEC é a raiz quadrada do 9, que é 3. Ou seja, é a própria distância, né, entre os x do menos 4 até menos 1. Então, como eu tive aqui, ó, aproveitando o exercício, como eu tive aqui y iguais, a distância entre os pontos é a própria distância entre os y. Então não precisaria nem levar em conta esses iguais aqui. É só fazer distância entre os x. Tá? Sempre que tem x iguais, tu faz distância entre os y. Quando tem y iguais, tu faz distância entre os x, que foi o que aconteceu aqui. Tá? Ok, mas aí, voltando ao exercício. Eu tenho raiz de 9, então é 3. E o raio também é 3. Então coincidiu que a distância do EC, olha só, o raio aqui é 3. E a distância do ponto do C até o ponto E, olha só, também é 3. Então logo esse ponto E, ele está sobre a circunferência. Então esse ponto E, ele pertence à circunferência. Então vou escrever isso. O ponto E pertence à circunferência. Ele é um dos infinitos pontos que forma, né, o desenho lá da circunferência. Ok? Então eu tenho a resolução algébrica. Aí ele pede para, nesse exercício, também fazer a representação geométrica. Quer dizer, mostrar isso no desenho. Então, para não perder muito tempo, não vai ficar grande coisa assim em termos estéticos, mas acho que vai dar para entender. Eu vou colocar primeiro o centro e o raio da circunferência. Então, essa circunferência, vou fazer aqui, ó. O centro é menos 1, raio igual a 3. Os pontos, menos 2, 2, menos 4 e 1. Vai ficar todo quase aqui no negativo, mas agora eu vou deixar assim, acho que vai ser, esse espaço é suficiente. Quando se vai posicionar os eixos cartesianos, quando vai fazer uma representação geométrica, é sempre bom, né, dar uma olhada nos pontos que tu vai representar aqui, ou nas estruturas geométricas que tu vai representar. Por quê? Porque para verificar, né, se de repente tu faz um x positivo muito grande e não tem nenhum x positivo para representar, como aqui, ó. O x positivo que eu vou representar é x igual a 1. Só vou usar 1 aqui pequenininho, ó. Aí tem essa baita tripa aqui, ó, do x para a direita, que eu não vou usar. Podendo, né, dar um valor maior aqui para o negativo, onde se concentra a maioria dos x. Então, como os x são, olha aqui, ó, menos 4, menos 4. Como os x estão concentradamente negativos, então eu poderia dar ênfase para o eixo negativo aqui, ó. Deixar isso aqui maior. Tá? Então é só uma dica aí na hora que tu vai fazer estabelecer os eixos cartesianos para representação geométrica de alguma coisa. Tá? Mas enfim, tenho aqui x, y e vamos à luta. Vou colocar o centro da circunferência, menos 1 e menos 1. Eu vou usar aqui, acho que 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Vou usar 3, usar 4. Vou usar 4 quadradinhos, tá? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, menos 1. Mas aí tem mais o raio que é 3. Aqui, 1, 2, 3, 4.
Aqui 1, 2, 3, 4. Então aqui estão os negativos, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para baixo que eu vou precisar de mais carga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai ficar um pouquinho. Tá bom, também não vai ser necessário. Então vamos colocar aí o centro, tá? Menos 1 e menos 1. Olha só, tá aqui, ó. Menos 1 e menos 1. Então isso aí é o centro C da circunferência. Como o raio é igual a 3, olha só, já vou até desenhar essa circunferência. Raio igual a 3. Então vai ter que ser 3 para cima. Ó, 1, 2, 3. Vem até aqui em cima. Então a circunferência vai ficar limitada por esse 3 aqui. Aliás, vem até o 2, né? Raio igual a 3. Deixa eu refazer aqui, ó. Vai até o 2. Estou viajando aqui. Ó. Vai até o 2, por quê? Porque se o raio é igual a 3, 1, 2, 3 de raio. Para baixo também 3. 1, 2, 3. Então tem que ir até o 4. 1, 2, 3. Mais um pouquinho aqui vai ficar meio feio, mas aqui está o 4. Menos 4. Então a circunferência vem até esse limite aqui embaixo. Aí para a direita eu tenho o ponto, eu tenho 3 também de raio. 1, 2, 3. Então ele vai até o 2. Então vai ficar aqui, ó. E para a esquerda vem até o menos 4. 3 de raio. 1, 2, 3 de raio. Menos 4. Eu poderia aqui, né, usar um software, por exemplo, GeoGebra, para colocar a equação aqui. Coloco essa equação aqui lá na entrada algébra, da parte algébrica, né? Coloco os pontos também, e aí ele vai te dar já o desenho pronto, com os pontos já. Mas aí não... Nesse caso aqui, eu acho mais engraçadinho fazer assim, né? Vai se aproveita melhor, mas tem o recurso de usar lá o software. Vou desenhar agora a circunferência aí, então. Olha só, mais ou menos, tá? Não vai criticar assim, olhar bem tranquilo, porque vai ficar muito feio. Olha só, aqui tá curvatura lá. Vem por aqui, tem que subir por aqui, sim. Aqui. E aqui eu tenho a circunferência, mais ou menos, né? Então agora eu vou melhorando um pouco, né? Se é que vou conseguir para fazer aqui o desenho. Que tangencia lá. Tá muito ruim, né? Aqui. Ficou simplesmente horrível. Né? Simplesmente horrível. Mas a ideia é essa, ficou tipo um coração, né? Uma maçã, sei lá. Tá aí o círculo, tá? Aí o que acontece? Eu vou colocar agora os pontos, tá? O ponto A é menos 2 e 2. Então agora eu vou usar aqui a cor azul. Menos 2 e 2. Então menos 2 está aqui, ó. Menos 1, menos 2 e 2. O 2 está lá em cima. Então olha só como o ponto ficou externo, olha só. Ele ficou quase batendo. Lembra que aqui deu 3, pouquinho a distância e o raio é 3? Quer dizer, então a distância é um pouquinho mais do que o raio. Realmente eu consigo ver pela figura, ó. Ele tá pouquinha coisa externa. Né? Pouquinha coisa externa. Então esse aqui é o ponto A. Então fechou com o meu raciocínio aqui. O ponto B, menos 4 e 1. Menos 4 está aqui e 1 está aqui, ó. Menos 4 e 1. E o ponto B está nessa posição. Aí tu vê que o ponto B ó, ficou também externo. Ó, o ponto B também é externo. Mas já com
externo de forma um pouco mais evidente. Por quê? Porque a raiz aqui deu raiz de 13. E esse 3, pouco aqui, ele é maior que a raiz de 10. Deixa eu aproveitar aqui então. Olha só. Estou com a máquina aqui. Olha só, deixa eu zerar. Vamos pegar a raiz de 10. Ó. 10 raiz 3,16. Então aqui isso é 3, completar aqui, ó, 3,16. E a raiz de 13? Vou zerar aqui, 13 raiz. A raiz de 13 é 3,61. 3,6, vou arredondar ali, tá? 3,6 ou 3,61. Então nota que 3,61 é um pouquinho maior que 3,16. Por isso que o B está um pouquinho mais afastado, ó, da borda da circunferência. Faz sentido. Olha como é interessante nessa comparação geométrica com o aspecto algébrico. E aí o ponto C é 1, ponto D é 1 e 1. O e 1 está aqui, ó, 1 do X e 1 do Y. E o ponto D ele está aqui. E olha como realmente ele ficou no interior da circunferência. Né, ó, 2, pouco. Não ficou muito centrado, né, ficou perto da borda, mas está dentro. E tu vê que ele não ficou muito centrado, ficou mais para a borda, por quê? Porque é 2, alguma coisa. Vamos calcular essa raiz aqui também. Olha só que legal. Aqui 8, vou tirar a raiz, deu 2,83. Então aqui, ó, é 2,83. Tu vê que ele é próximo ao 3. Então, por isso que o ponto dele fica próximo à borda. Ok? E aí o ponto D, esse é o mais perigoso, né? O ponto D ele tem coordenadas menos 1 e menos 1. Aliás, menos 4 e menos 1. Então, menos 4 e menos 1. Então, menos 4 está aqui. E menos 1. Menos 1 está aqui. Então, olha só. Menos 1 do Y e menos 4. E aí o ponto ficou aqui, ó. Ponto fica sobre a circunferência. Esse é o ponto E. Tá provando então que essa demonstração, ou ainda essa ilustração geométrica, bate com os resultados algébricos que foram estabelecidos, ok? O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas ele é de muito proveito, né, para essa parte aqui. Acho que essa ligação entre o desenho e o aspecto algébrico é bastante interessante. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Continue indicando para os teus colegas aí o canal, né? Eu já vejo alguns vídeos sendo compartilhados nas redes sociais. Então divulga, né? Comenta com o colega. Usufrui das resoluções. Bons estudos. Um forte abraço e até a próxima.